Oi, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Luísa Maris e eu tenho uma pergunta para vocês. Já pensaram como o conhecimento de povos indígenas e comunidades locais podem agregar no meio científico? Pois é, pensando nessa questão, eu e os meus amigos Brian e Gabriela formulamos um trabalho que vamos apresentar para vocês. E ele tem como título Abordagens Bioculturais para a Conservação de Polinizadores. Para nortear o nosso trabalho, nós utilizamos esse artigo que está ilustrado no slide. Ele foi publicado na Nature e apresenta o título Biocultural Approaches to Pollinator Conservation, que traduzido é o título que nós usamos no trabalho, Abordagens Bioculturais para a Conservação de Polinizadores. Para começar a introduzir o assunto, eu acredito que muitos aqui tenham conhecimento de que os polinizadores eles são essenciais para uma boa qualidade de vida para as pessoas em todo o mundo. Esse fato ele está relacionado com a contribuição que estes trazem, como contribuição nos meios de vida sustentáveis, na manutenção da saúde, na produção de alimentos e também nos valores culturais, espirituais e sociais. Porém, a ciência que estuda a conservação, ela tem frequentemente negligenciado os valores, as visões de mundo e sistema de conhecimento das sociedades e ignoram um aspecto muito importante, que é a abordagem baseada na cultura. Dessa forma, as abordagens bioculturais elas são importantes ferramentas para a conservação, já que elas apontam as vivências das comunidades locais como chave para entender os benefícios da manutenção dos ecossistemas. Exemplos dessas populações são os povos indígenas e comunidades locais, que são essenciais para a diversidade biocultural. Então, pensando nesse contexto, pela primeira vez em qualquer processo de análise de conservação, a avaliação de polinização global, que é realizada pela Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas, incluiu o conhecimento indígena e de comunidades locais. E para entendermos a importância dessa iniciativa, é importante observar como no artigo é relacionado o conhecimento indígena e de comunidades locais, e foi definido como um corpo cumulativo de conhecimento, prática e crença, evoluindo por processos adaptativos e transmitidos de geração em geração por transmissão cultural, sobre a relação dos seres vivos uns com os outros e com o seu ambiente. Os materiais e métodos. O estudo se trata de uma revisão bibliográfica, e pensando nisso, sua metodologia foi dividida em algumas etapas. No início do processo da revisão, foram realizadas buscas por literaturas científicas usando um protocolo sistemático que procurava por pesquisas nas línguas inglesa, espanhola e francesa. Depois desse processo, 4 tipos de tratamento foram realizados com as referências adquiridas, para assim permitir a incorporação e análise dos conhecimentos indígenas e das comunidades locais. Logo em seguida, os autores selecionaram aquelas bibliografias que foram publicadas a partir do ano de 2015, que era a data limite para o relatório de polinização da plataforma do IPBS, e também selecionaram os locais de patrimônio e elementos listados entre os anos de 2016 e 2017. Depois dessa cuidadosa seleção, os autores analisaram as abordagens bioculturais que estavam presentes nas referências que eles encontraram, de acordo com 6 elementos da estrutura conceitual do IPBES. E esses 6 elementos, eles são usados como parâmetros para fim de consulta. É até difícil explicar cada um separadamente, porque acaba que um tem ligação com o outro, mas para entendermos cada um deles, vamos explicar com exemplos que nós encontramos no próprio artigo. E então, acaba que, junto com a metodologia, a gente já vai dar um parecer para vocês do resultado também. Os polinizadores e as redes de interação planta-polinizador fazem contribuições que são vitais para a qualidade de vida dos povos indígenas e comunidades locais, tanto na economia de subsistência quanto como parte do patrimônio sociocultural, identidade e relações sociais. Além do mais, polinizadores como abelhas fornecem uma fonte direta de renda, alimentos e medicamentos com seus produtos que são mel, própolis e a cera, por exemplo. Esse tópico de ativos antropogênicos está relacionado às tecnologias aplicadas pelos povos indígenas e comunidades locais na prática da apicultura.
Eles desenvolvem e usam práticas ligadas à procura do mel na natureza e também na prática de cria das abelhas para que sustentem a boa qualidade de suas vidas. As instituições e governança de polinizadores bioculturais é a parte considerada um pouco mais burocrática, digamos assim. Esse sistema de governança é dividido em atores, que são indivíduos que estão responsáveis pela organização das atividades necessárias, e as instituições, que ficam responsáveis pelas regras, normas formais e informais e também pela interação em vários níveis. As imagens desse slide ilustra a capa de um manual, que é um resultado deste artigo que a gente está apresentando para vocês. Nele tem uma linha do tempo que mostra as iniciativas em favor da conservação de polinizadores no Brasil ao longo das últimas 2 décadas, que é um tema que super se encaixa nesse tópico que a gente está explicando. Assim como as mudanças que ocorrem na vida das borboletas, que são super importantes, este tópico exalta essa importância, a mudança. Estudos como esse que estamos apresentando incentivam o conhecimento de novos métodos e, consequentemente, a mudança. Este mapa mostra a distribuição geográfica de 273 pontos de ocorrência de estudos sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos, que são os pontos pretos. São iniciativas assim que começam mudanças tão importantes como essa que estamos relatando. Os sistemas de vida estão diretamente ligados com o ecossistema. As ações antropogênicas e naturais influenciam nos sistemas de vida, dos quais os povos indígenas e comunidades locais dependem. Com isso, os entendimentos bioculturais dos sistemas de vida reconhecem os humanos e suas atividades como essenciais para a criação e compreensão da biodiversidade. Logo, como podemos observar na imagem, podemos entender a necessidade que esses povos apresentam no cultivo de seus alimentos, por exemplo. Nos mostra como eles necessitam da natureza para sobreviver. E não somente eles, não é mesmo? E por fim, esse 6º elemento é uma conclusão para os anteriores que a gente explicou, pois nele é abordado as contribuições da natureza para as pessoas. Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Depois de toda essa explicação, eu acho que já dá para imaginar, né, que as análises identificaram as abordagens bioculturais para polinizadores em todos os 6 elementos da estrutura conceitual. Uhul! As abordagens, elas foram encontradas ocorrendo em 60 países e em todos os continentes, exceto na Antártica. Tendo isso em vista, as ações dos povos indígenas e das comunidades locais são sim fundamentais para as abordagens bioculturais e conservação de polinizadores, e foram agrupadas em 3 características: as práticas de valorizar e promover a diversidade biocultural, práticas de gestão de paisagem e sistemas agrícolas diversificados. Portanto, os polinizadores, juntamente com os povos indígenas e comunidades locais, tornam-se parte do patrimônio mundial e criam manifestações bioculturais ricas e únicas. Assim, as contribuições desses povos são essenciais para a tomada de decisões e ações para a preservação desses recursos ecológicos essenciais. Respeitar e conhecer os direitos desses povos sobre os recursos naturais são essenciais para a conservação dos polinizadores a longo prazo. Além do mais, é necessário mais esforços para promover e aumentar o intercâmbio e a integração de conhecimentos sobre polinizadores e polinização entre o mundo científico e esses povos, já que todos buscam o objetivo comum de conservação. E com isso, a polinização e os polinizadores podem ser mais bem preservados com o uso dessas ferramentas, nessa época de rápida mudança global. Nós agradecemos muito pela atenção de vocês e esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com essas borboletas lindas que praticam ginástica rítmica com fitas.